Vamos. Vou pegar a minha aqui, tá? Isso. Vamos passar aqui. Bom dia, tudo bem com vocês? Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo bem? Primeiro ano? Ótimo. Sejam bem-vindos à nossa aula de matemática. Já vão colocando para mim aqui no bate-papo a turma de você, o nome e a turma para nossa chamada, tá? É isso. Ótimo. Enquanto vocês vão colocando aí, eu vou compartilhando a tela com vocês, tá? Vem cá, deixa eu fazer. Vem. Deixa eu fazer. Falar um pouquinho de funções exponenciais elementares. Ótimo. Todo mundo tá enxergando meu compartilhamento de tela? Tá vendo? Quer dizer? Apareceu aí para vocês? Ótimo. Se alguém não está conseguindo visualizar, pode sair da aula e voltar de novo, que pode ser problema de conexão, tá? Então, vamos lá. Funções exponenciais elementares. Então, a gente já entendeu todas as regras de potenciação. A gente viu como que é um crescimento de uma função exponencial. E agora a gente vai ver um pouquinho mais sobre os cálculos. Então, ó, de modo geral, vamos revisar, né? Se A é uma constante real maior que zero e A é diferente de 1, chamamos de função exponencial elementar de base A. E a função ela é definida por y é igual a f de x, que é igual a elevado a x. Então, é isso aqui. Então, função exponencial de base A é y, que vai ser igual a f de x, que é igual a elevado a x. Então, a base meu expoente. Exemplo disso, y é igual a 5 elevado a x, então nós temos aí base 5. Y é igual a 0,3 elevado a x, a nossa base é 0,3. Y é igual a 2 menos x, então y é igual a meio elevado a x e a base é meio, tá? Então, traçar o gráfico, isso aqui eu até mostrei para vocês na outra aula, eu acho. Mas vamos relembrar. Traçar o gráfico da função elementar é igual eu atribuir valores para x, e aí eu vou ter y é igual a 2 elevado a x, tá? Então, quando o meu x é menos 2, que é o meu expoente, o y vai valer 1/4. Quando o meu x é menos 1, que é meu expoente, y vai valer meio, tá bom? Quando o meu x for 0, o meu y é igual a 1. O que vocês têm que fazer? Basta substituir.
Quando o meu y é igual a 1, o meu x é igual a 1, meu y é igual a 2, tá? Quando o meu x for 2, meu y é igual a 4, tá bom? Por quê? Todo número elevado a 0 é ele mesmo, todo número elevado a 1, todo número elevado a 0, desculpa, é 1, todo número elevado a 1 é ele mesmo, e aqui expoente 2 vai ser 2 vezes 2, então é igual a 4. Todo número elevado a expoente negativo, o que eu tenho que fazer? Transformar ele em uma fração, uma propriedade de potência. Então, eu vou ter 1 sobre 2 elevado vou ter 1 sobre 2 elevado a 2, positivo. Então, vou ter 1 quarto. A mesma coisa, quando o meu expoente ele é negativo, eu vou inverter essa base, então ela vai ficar meio, porque é todo elevado a 1 positivo. Quando eu inverto, meu expoente deixa de ser negativo, passa a ser positivo. E quando isso acontece, então, e é elevado a 1, eu vou ter apenas meio, tá? Então, todo número elevado a 1 é ele mesmo. Então, o domínio dessa função é todos os reais, e a imagem dessa função é todos os reais positivos, tá? Então, para mim fazer o meu gráfico, a função ela é crescente. Como que eu sei que ela é crescente? Porque a minha função aqui ela é positiva, tá? Então, ela começa no menos 2, quando for menos 2, ela vai interligar com menos 2 para x, 1 quarto para y. Então, tá bem aqui. Menos 1, ó. Menos 2 para x, 1 quarto para... Aqui, ó. Menos 2 para x, 1 quarto para y. Tá bem aqui, ó. Aonde é o meu ponto de intersecção, gente? É onde o meu pontilhado vai se encontrar. Aqui. Quando é menos 1, então eu tenho meio. Então, ó, menos 1, meio. Saindo daqui, vamos dizer que meio é mais ou menos aqui. Tá bem aqui. Quando for 1, quando x for 0, y é igual a 1. Marca no próprio eixo. Tá marcado aqui. Quando o meu x for 1, é 2 em y. Então, olha só. Tá marcado bem aqui. Quando x é 2, é 4 em y. Pra vocês verem, tá marcado bem aqui. Função crescente. O mesmo exemplo, só que agora eu tenho uma função exponencial de y igual a f de x, que é igual a meio elevado a x. Então, olha só. Quando o meu x for menos 2, então eu vou ter meio elevado a menos 2. Quando isso acontecer, eu vou inverter essa base. Invertendo essa base, vai ficar 2 sobre 1. 2 sobre 1 nada mais é elevado a expoente 2. Nada mais é igual a 4. A mesma coisa quando for menos 1. Eu vou ter meio elevado a menos 1. Vou inverter, vai ficar 2 sobre 1. Elevado a expoente 1. Nada mais é que igual a 2. Quando for 0, é igual a 1. Quando for 1, é a própria base. E quando for 2, eu vou ter meio elevado a expoente 2. Então, eu vou ter 1 quarto, tá? Função também ela é crescente. Então, basta eu representar graficamente. Quando é menos 2, então, ó, menos 2 vai estar lá no 4. Aqui. Quando for menos 1, a resposta certa é 2. Tá bem aqui, tá? Quando é 1, a resposta correta é meio. Então, vai estar bem aqui, ó. Bem aqui, ó. Meio, tá? Quando for 2, a resposta correta é 1 quarto. 1 quarto, tá bem aqui, ó. Tá? Essa função também ela é decrescente, tá? Esse gráfico ele está representado errado, né? Ele teria que representar aqui, gente, ó. Ele teria que vir aqui do 4, ó.
marcar aqui, tá? Aqui é onde o meu mouse está passando. Não do jeito que está marcado aqui. Do jeito que está marcado tá errado. Ela teria que ser assim, ó. Pegar todos os pontilhados. Assim. Ao contrário. E aí, gente, o que a gente tem? Nos dois últimos gráficos, a gente pode tirar algumas conclusões, né? Para y igual a a elevado a x, em que a é maior que zero e diferente de 1, então o domínio da função é os reais, o conjunto e imagem são os reais positivos, ela é crescente para todo domínio para a maior que 1 e decrescente para todo domínio para a que é menor, que é maior que 0, mas que é menor que 1, tá? Propriedades desse tipo de função. Vamos lá, entender. Vocês estão compreendendo o que eu estou dizendo? Sim? Estão acompanhando e entendendo o que eu estou explicando? Se alguém tiver alguma dúvida, manda para mim aqui no bate-papo que eu volto a explicação. Ou então fala para mim que eu retorno. Mas não fiquem com dúvida, não. Uma função exponencial de y igual a de base a elevada a expoente x, em que a é maior que 0 e a é diferente de 1, é injetora. Isso significa que potências de mesma base só são iguais se os expoentes forem iguais, tá? Então, isso é o que quer dizer. Uma expoente injetora quer dizer que a potência de mesma base só vai ser igual se os expoentes forem iguais. Então, a elevado a m é igual a elevado a n. M tem que ser igual a n para que isso aconteça. Aí, aqui, o exemplo do gráfico que nós acabamos de fazer. Todo esse aqui é o resultado de y igual a 2 elevado a x, tá? Então, vamos ver exemplos. 5 elevado a x é igual a 5 elevado a 3, então x é igual a 3. 3 elevado a expoente x menos 1, então é igual a 3 elevado a 2, que quer dizer que x menos 1 só é possível que seja 2 ou x igual a 3, tá? O que a gente faz? A gente atribui valores. Um dos valores a gente coloca como se fosse o da própria base. E aí, a outra possibilidade do outro valor de x seria resolvendo a subtração. Então, 3 menos 1, que é igual a 2, tá? Então, da onde isso surgiu? Surgiu daqui de cima, ó. Aqui, descobri que a meu x, meu x ele vale 3. Sendo assim, eu vou ter 3 elevado a x menos 1, sendo que eu descobri no exemplo anterior que ele vale 3, então eu vou ter 3 menos 1. Então, eu tenho 3 elevado a 2. Quer dizer, então, que x menos 1 pode ser igual a 2 ou x igual a 3. É assim de onde eu tirei esse x igual a 3, tá? Do exemplo anterior de cima. Quais são as propriedades? Os gráficos de todas as funções, ela tem apenas em comum o ponto 0 e 1, tá? Toda função exponencial vai ter em comum ponto 0 e 1. Isso significa que as potências de base diferentes só são iguais se o expoente comum entre elas for o 0, tá bom? E aí, meninos, ó, então quer dizer o seguinte, que potência de base A elevada a expoente m tem que ser igual, vai ser igual a base B elevada a expoente m, se o expoente em comum entre elas for o 0. E nos exemplos que vimos anteriormente, se a gente for analisar, todas têm um expoente em comum, que é o 0. Então, na função de y igual a x a menos 0, a gente tem aqui, ó, x a menos 2 a menos x, o expoente comum é o 0.
Na y igual a 4 elevado a x, também tem um expoente comum, que será o zero. E y igual a 2 elevado a x, também tem um expoente comum, que será o zero. Tá? Exemplo. 3 elevado a x igual a 7 elevado a x, só que o expoente comum entre eles é x igual a zero. A mesma coisa será aqui, ó. 2 elevado a x mais 1 é igual a 5 elevado a x mais 1. Só que x mais 1 é igual a zero, tá? E o outro possível valor seria x igual a menos 1. De onde que eu tirei isso daqui, gente? Ó, x mais 1 não é igual a zero? Para mim isolar o x e descobrir o verdadeiro valor dele, basta então que eu pegue esse mais 1, passo para o outro lado da igualdade, eu vou ter x igual a menos 1, tá? Então foi de onde eu tirei esse menos 1. Agora vamos só substituir valores, ó. 5 elevado a 3x menos 6 é igual a 7 elevado a x menos 2. Então, o que eu vou ter? 5 elevado a 3, fecho parênteses, vou ter x menos 2. Primeira coisa, qual o número que eu posso dividir esses expoentes aqui pelo mesmo? Existe algum número que eu posso dividir esses mesmos expoentes para simplificá-los? E eu igualar esse expoente do 5 com o expoente do 7? Sim, basta eu dividir por quanto, gente? Por 3. Então, eu vou ter, ó, 5x menos 2, no caso, 6, que divide por 3, é o próprio 2. Feito isso, eu tenho aqui os mesmos expoentes, basta substituir. Então, vou ter 5 elevado a expoente 3 é 125. X menos 2 é igual a 7x menos 2. Só que x menos 2 nada mais é que um expoente em comum, que é o zero. Se é tudo igual a zero, então o meu x ele vai valer 2, tá? Tá, vamos agora para propriedades operatórias. A função exponencial ela só vai ser crescente quando o domínio dela quando em todo o domínio dela o a tem que ser maior do que 1, tá? Quanto maior o expoente x, maior é a potência a. Então, ó, presta atenção nisso. Quanto maior o expoente x, maior é a potência a elevado a x, tá bom? Então, nesse sentido, ela é crescente. Ela é decrescente quando o domínio dela, a minha base, ela fica entre 0 e 1. Então, ela é maior que 0, mas ela é menor que 1. Então, quanto maior o expoente x, menor é a potência ax. Como, por exemplo, aqui, ó. Tá vendo? Na verdade, isso aqui tá errado. Ela decresce dessa forma. Esse gráfico aqui tá no sentido contrário. Então, exemplo, 3 elevado a 2 é menor que 3 elevado a 5. Então, a base é o 3, o expoente é menor que 1, no sinal ele é mantido. 2 é menor que 5, 0,7 elevado a 3, 0,7 elevado a menos 2. O sinal aí fica invertido, quando isso acontece a gente inverte. A mesma coisa no exemplo de baixo. Equações e inequações exponenciais. A gente vai chamar de equação exponencial toda equação que com uma incógnita
cuja incógnita ela vai aparecer no expoente. Então, para resolver esse tipo de equação exponencial, a gente vai basear nessas duas propriedades. Então, eu vou ter uma base A elevada a expoente m, ele vai ser igual a base A elevada ao expoente n, quando m é igual a n. E quando a outra propriedade eu tenho bases diferentes com expoentes iguais, o meu expoente ele é igual a zero. Vamos aos exemplos. 3 elevado a x é igual a 27. Então, eu tenho que 3 elevado a x é igual a 27. Isso nada mais é que 3 elevado a x vai ser igual ao quê? 3 elevado a 3. Porque 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 é igual a 27. Então, o meu x é igual a 3 nesse sentido, tá? Aqui, eu sei que eu tenho que 2 elevado a x menos 1 é igual a 125. Então, tem que resolver isso aqui primeiro. Então, nada mais é que 5 elevado a 2x menos 1 é igual a 5 elevado a 3. Então, se é 5 elevado a 3, então vou ter que 2x menos 1 é igual a 3. Então, eu vou ter 2x igual a 4 ou x igual a 2. O que eu faço? Como eu disse para vocês. Vou pegar esse 1 que está sobrando, passo para o lado de lá da igualdade, então vou ter 2x igual a 4. Agora, para mim resolver e deixar x sozinho, basta eu pegar o x, passar para o outro lado da igualdade, vou ter 4 menos 2, que é igual a x igual a 2, tá? Agora, ele vem com uns exemplos um pouquinho mais complicados, mas não é difícil de se resolver. Nós vamos ter 2 elevado a 2x vezes 2 elevado a x mais 7, dividido por 2 elevado a 3 menos x, tudo isso igual a 1. Lembrando, multiplicação de bases iguais. Vamos resolver primeiro o numerador. Conservo a base e vou somar todos os meus expoentes. Então, eu vou ter 2x mais 7. Agora, pego aqui ó, o que está dividindo, ele sobe subtraindo. Aí eu vou ter menos 3 menos x, tudo isso entre parênteses. Resolvendo tudo isso daqui, nada mais é que igual a 2 elevado a 0, tá bom? Então, o que me sobra? Resolvendo tudo isso aqui, 2x mais dá 3x, 3x mais 7, vou ter tudo de resultado 4x mais 4, tá? Porque olha só, 3x menos com menos é mais, 2x mais x, 3x, com mais x lá dentro do parêntese, 4x, tá? Aí eu vou ter 7 menos 3, 7 menos 3, conservo o sinal do maior, vai ser 4. Tudo isso igual a 2 elevado a 0. Então, agora é fácil descobrir o valor de x. Vou ter 4x mais 4 igual a 0, então vou ter 4x é igual a menos 4 e x igual a menos 1. Por que eu vou fazer? Isso aqui está positivo, passo para cá, tá? Inverto o sinal. E aí, eu tenho esses dois possíveis valores. Para a gente resolver equações exponenciais, é a mesma coisa, ó. Aqui nesse exemplo, a gente tem 2 terços elevado a x mais 1. Tudo isso é igual a 9 quartos. 2 terços elevado a x mais 1, 9 quartos, nada mais é que 3 sobre 2 elevado a 2. Então, agora eu tenho 2 terços, x mais 1 é igual a 2 terços elevado a menos 2. Por que eu investi aqui, gente? Só para me manter a mesma base, para mim resolver fica mais fácil, tá? Se eu inverto o numerador com o denominador, o sinal do expoente ele muda. Então, eu vou ter x mais 1 é igual a menos 2, e aí eu tenho possíveis valores para x. X, então, pode ser igual a menos 3. Meninos,
Eu vou só mais esse exemplo aqui e por hoje a gente vai ficar só com esse, tá? Então, resolver as equações exponenciais de 2x mais x menos 2x mais 3 vezes 2, x elevado a menos x, tudo isso é igual a 14, nós vamos isolar tudo na equação que tem potência igual a 2x. Foi o que fizemos aqui, ó. Isolou tudo. Tudo isso igual a 14. Então, fazendo 2x igual a y, nós vamos ter isso aqui, ó. 2y menos y mais y sobre 4, que é igual a 14. Pegando tudo que contém y, nós vamos ter, então, 8y menos 4y mais 3y, tudo isso igual a 56. Resolvendo isso, a gente vai ter que 7y é igual a 56 e y é igual a 8, porque eu isolo o y, tá aqui multiplicando, desce e dividindo, y igual a 8. 2x, então, ele vai ser possível ser igual a 8, e 2x é igual a 2 elevado a 3, ou x igual a 3. Então, tá aí os possíveis exemplos de como fazer. A gente parou no slide 41. Meninos, dúvidas? Dúvidas? Até aqui? É claro que vai ser melhor quando vocês praticarem alguns exercícios. Então, eu vou preparar para sexta-feira alguns exercícios para me explicar com vocês juntos como resolver. Dúvidas ou não? Quer que volte alguma explicação? Mandem para mim aqui para me saber. Senão, não vou saber. Tá bom, então. Então, até mais. Bom resto de semana para vocês. A gente se encontra depois de amanhã, na sexta-feira. Vou passar mais exercícios desse aqui para a gente praticar junto. E passar mais uma listinha daquela do Google Forms para vocês responder, tá bom? Meninos, fiquem com Deus. Tenham um bom dia. Até a nossa próxima aula. Tchauzinho.